Vamos falar sobre alguns erros comuns com instruções if que você vai querer evitar. Quando se trata de usar operadores AND e OR, um erro comum é tentar fazer isso. Quando o Python avalia esse código, ele trata o código de cada lado do OR como expressões booleanas separadas e tenta determinar se cada uma é verdadeira por si só primeiro. Então, nesse caso, o código realmente diz x igual a 5 é verdadeiro? Ou 6 por si só é verdadeiro? O Python trata qualquer número que não seja 0 como verdadeiro, então 6 é sempre verdadeiro, o que vai fazer com que o OR seja avaliado como verdadeiro. Vamos executar isso. Vou inserir o número 4 e sim, esse código foi executado como se essa instrução fosse verdadeira. Podemos ver que a condição if é verdadeira porque o código dentro do bloco if é executado e a mensagem é impressa. Mas x era 4. Isso não é o que queremos. Vamos corrigir a expressão. Precisamos fazer com que cada lado de um OR ou um AND possa ser independente. Então devemos mudar a expressão dessa forma. Vamos executar novamente. Vamos usar o número 4. Veja que esse bloco de código não foi executado. Vamos tentar novamente, agora com 5. Pronto. X é 5 ou 6. Muito bem. Vamos agora olhar para outro erro comum, que é comparar strings com números. Isso pode acontecer quando estamos recebendo a entrada do usuário, já que a função input sempre retorna uma string. Por exemplo, se pedirmos uma idade assim, podemos ser tentados a escrever algo como isso. Mas isso é um problema, porque a idade é uma string, já que input sempre retorna uma string, e 18 é um inteiro. Então eles nunca serão iguais e a expressão if sempre será falsa. Vamos ver um exemplo disso. Vou colocar a idade de 18 e veja, um erro acontece. Podemos corrigir isso convertendo a string para um número, dessa forma. E agora, usando essa variável no if. Mas você tem que ter cuidado. Isso causará um erro se a string inserida pelo usuário não for realmente um número. Vamos executar primeiro esse código. Com a idade de 18, você é um adulto. Mas se o usuário colocar um número por extenso, como 10, por exemplo, um novo erro vai acontecer. Como o usuário inseriu letras, não é possível convertê-las para um número, então tenha cuidado ao fazer dessa maneira. Agora vamos olhar para um outro erro diferente e muito comum. Quando usamos expressões booleanas complexas que combinam AND, OR e talvez até NOT, é fácil esquecer a ordem das operações. Por exemplo, vamos olhar para um código que determina recompensas para pedidos em um restaurante. Começamos com algumas variáveis já definidas com valores, em vez de obter entradas do usuário para facilitar o teste do nosso código. A instrução if vai adicionar pontos de recompensa quando você pedir uma bebida ou um cookie, o que funciona muito bem. Mas se as regras para obter recompensas dizem que você precisa ter um pedido total maior do que R$5 nesse caso, vamos ter que adicionar isso. Então você pode adicionar isso com um AND dessa forma. Isso parece que funcionaria, mas temos que ter cuidado. Vamos executar e ver o que acontece. Você tem 5 pontos de recompensa. O pedido total era de apenas 3, então os pontos de recompensa não deveriam ter sido adicionados. Vamos olhar para a ordem das operações. AND vai ser avaliado primeiro, então é como se eu tivesse parênteses, dessa forma. Significando que o AND vai ser avaliado primeiro. Isso significaria que você só precisaria verificar o total do pedido se fosse um cookie. Mas uma bebida sempre ganharia pontos de recompensa.
e essa não é a regra. Então, se precisarmos garantir que o pedido total seja maior do que 5, independentemente de terem pedido um cookie ou uma bebida, precisaremos colocar os parênteses em volta de nossas escolhas. Dessa forma. Agora o código diz para primeiro avaliar se a escolha é bebida ou cookie e então também garantir que o pedido total seja maior do que 5 antes de adicionar pontos de recompensa. Isso é o que queremos. Vamos executar e ter certeza de que funciona. Você tem 0 pontos de recompensa. Certo. Com expressões mais complexas, você vai querer testar as entradas possíveis para garantir que sua lógica esteja correta em todos os casos. Então brinque com código como esse e veja se a lógica se mantém. Aqui vimos alguns dos erros comuns que podemos cometer e você provavelmente vai experimentar outros. Mas mantendo todas essas ideias em mente, você pode escrever instruções if e expressões booleanas que podem resolver problemas muito complicados.